Pessoal, bom, agora eu gostaria de convidar minha irmãzinha e meu irmãozão, Dani e Nivaldo, para dar sequência às nossas apresentações. Dispensa a apresentação, porque é um casal amor exigente, não é? Amigo de todos nós. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu falei assim para o Nivaldo, você está nervoso? Ele falou, eu não. Eu falei, eu estou tremendo, acho que eu vou até tirar a blusa. Um gelinho no estômago e um calorão que vai subindo quando a gente vem falar com a nossa família. É uma responsabilidade muito grande estar aqui diante de pessoas tão especiais. Porque pessoas que saem de manhã num sábado, como já foi falado aqui, né? Num dia de jogo de Copa, com tantas coisas aí acontecendo, tantas festas acontecendo, e nós escolhemos estar aqui. Então, eu sou a Daniela Viviane, para quem não me conhece, esposa do Nivaldo. Eu estou no Amor Exigente há 21 anos, e esse mesmo tempo que eu venho trabalhando a minha sobriedade, a minha transformação, a transformação da minha vida e a restituição da nossa família. Eu sou Nivaldo e Daniela, né? Estou no Amor Exigente há algum tempo também, não sou muito bom de datas, e eu agradeço muito ao Poder Superior por essa oportunidade da gente estar aqui hoje, né, com vocês, com pessoas tão especiais, né? E gratidão ao Poder Superior por esse momento. O nosso tema é relacionamentos saudáveis começam no singular. Quando pensamos em relacionamentos, geralmente pensamos em duas pessoas. Duas pessoas, seja marido e mulher, pais e filhos, nossos amigos, colegas de trabalho, o nosso vizinho. Em todas essas áreas, nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Mas hoje, eu e o Nivaldo, nós vamos falar sobre relacionamento conjugal. Aquele entre marido e mulher, que a gente vem para cá, para o Amor Exigente, para trabalhar o nosso comportamento e não é coincidência, o pastor Ailton, lá de Americana, ele fala Jesuscidência, que nós estamos falando, esse encontro é no mês 6, que é o princípio influenciador, né? O meu comportamento influencia direto no comportamento do outro. Mesmo porque o que nós vamos falar aqui, assim, não é uma regra, né, uma normativa. Cada casal tem o seu jeito, seu modelo, e a gente entende que o relacionamento ele é uma sociedade, e numa sociedade tem que ter aquele respeito, aquela confiança entre ambos, para que possa funcionar. Todo relacionamento saudável começa antes do encontro com o outro, começa dentro de nós. Antes de nós, existe o eu. Essa questão é muito interessante. Quando eu e a Daniela fizemos nosso curso de noivado, ontem, né? A gente aprendeu muito essa questão do eu, do ela e o nós. No relacionamento, nós entendemos que eu tenho os meus prazeres, aquilo que eu gosto, que eu não deixei de gostar por eu ter casado. Como ela também tem os prazeres dela. E também, junto, nós construímos prazeres em comum, que a gente vive, partilha. E é dessa forma que a gente conseguiu, há 30 anos, né, amor, conduzir a nossa vida, respeitando o prazer um do outro. Eu gosto muito de cinema.
O Nivaldo gosta muito de pescaria. E eu tinha um pavor de pescaria, porque ia pegar naquela minhoca melequenta, eu tinha um pavor daquilo. Mas eu fui com ele, porque, na verdade, ele foi esperto. Eu digo hoje que ele foi esperto, porque ele me levou num hotel fazenda a primeira vez, eu levei luva para pegar o bichinho de laranja, a minhoca, e o hotel fazenda tinha sauna, tinha piscina, era uma coisa bem legal, sabe? E aí ele colocou a minhoca lá no anzol, eu consegui pegar o primeiro peixe, foi uma emoção que eu nunca mais esqueci. E hoje eu sou apaixonada por pescaria, porém, o Nivaldo não coloca mais a isca para mim. Hoje eu tenho que me virar sozinha. Mas espera lá, tudo tem uma explicação. Ó. Como que eu fui desmamando ela? Ela sempre esperando eu colocar a minhoca no anzolzinho para ela. Aí eu comecei a retardar. Espera aí, amor, já eu coloco para você. Dá um tempo aí, tá puxando aqui, espera aí. Aí ela, querendo pegar o próximo peixe, foi perdendo o medo e eu só de olho. Daqui a pouquinho ela aprendeu. Pronto, já era. Mas foi por amor que eu fiz aquilo lá. Dentro dessa nossa brincadeira, que está querendo dizer aqui que existe o nós, mas antes existe o eu. Eu gostava de outras coisas, e só no Amor Exigente que eu comecei a dar valor e reaprender, porque durante o tempo da minha vida, sob efeito de alguma substância, entre elas anfetaminas e o álcool, eu esqueci quem era a Daniela, o que a Daniela gostava de fazer, quem que era realmente a Daniela. E eu vim reaprender isso no grupo. Fazendo o quê? Testando. Né? Hoje nós já ouvimos palestras incríveis aqui de doutores, mas eu e o Nivaldo, nós viemos aqui para dizer para vocês a construção do nosso relacionamento, como ele está hoje. Desde lá, a gente começou, estava tudo muito ruim. Mais à frente nós vamos mostrar. E aí a gente foi construindo, foi eu conhecendo que eu gostava de ir ao cinema, que eu podia ir ao cinema, que ele podia ir fazer a pescaria dele como ele ainda faz, e outras coisas que cada um gosta, mas, sobretudo, a importância de termos coisas que gostamos de fazer, extremamente importante para um relacionamento saudável. O singular é o lugar da responsabilidade. É comum apontarmos os erros dos outros. Meu marido não me entende. Minha esposa não me apoia. Essa questão da responsabilidade, do eu, o singular, do eu primeiro, como eu falei antes, eu preciso saber do que eu gosto, de quem eu sou, o que eu quero para a minha vida, para eu poder ser uma pessoa melhor e, sendo uma pessoa melhor, influenciar quem está no meu entorno, isso em todas as áreas da minha vida. E essa situação eu vivi muito em casa, né? Tudo era porque o meu marido não me entende, porque eu preciso disso, porque eu aquilo, e ele, por outro lado, ela não me apoia em nada. Era um conflito lá dentro. E nos relacionamentos, tanto no conjugal como em outros, mas estou falando de nós dois, era muito comum eu apontar o dedo sempre para o Nivaldo, porque ele era o culpado das coisas não darem certo na minha vida. Porque ele fez isso, eu deixei de fazer aquilo. Porque sempre apontando o dedo e julgando ele. E no Amor Exigente eu aprendi que antes de julgar, de apontar o dedo, de exigir o outro alguma coisa dele, eu tenho que mudar o meu comportamento e tenho que aprender também a elogiar pequenas transformações que a pessoa venha a ter. Porque a gente ignora, e eu gosto muito de usar uma metáfora aí que fala assim, que quando eu for olhar os defeitos, eu devo tirar os meus óculos. E quando eu for olhar as qualidades,
eu devo colocar os meus óculos para enxergar nitidamente. A gente faz o oposto. Eu fazia o oposto. Eu já não posso fazer, porque se eu tirar o óculos, eu não vejo nem a mulher. É muito grau. Mas, enfim, nós aprendemos juntos também o seguinte. Sabe aquela técnica dos 10 defeitos, das 10 qualidades? Eu e a Daniela, nós fizemos isso 2 vezes. E a primeira vez que nós fomos fazer essa técnica, não sei se vocês, todo mundo conhece ela, ela veio fazer essa proposta para mim, só que os dois têm que estar de acordo. Marido e mulher têm que estar de acordo, senão dá briga. Ela fez a proposta para mim, é o seguinte: olha, ela observa em mim 10 coisas que ela não gostava, que ela considerava como um defeito, e anotava no papel lá os 10 itens. E eu, ao mesmo tempo, fazia os 10 itens que eu não aprovava nela. E depois a gente troca esse papel. Aí eu vou ter aqui na minha mão 10 observações dela, que ela não aprova em mim, para mim trabalhar na sala como meta. Olha que riqueza, que maravilha. E eu utilizei isso. Teve metas que, até hoje eu tenho que fazer manutenção dela, porque são coisas que é muito pessoal minha, mas ela desaprovava em mim. E isso é muito rico. E fizemos isso. Você lembra de alguma? É mesmo? Não. Mulher não esquece, mulher guarda no coração. É capaz. Fazer uso de palitinha de dente e deixar no braço do sofá. Rapaz, mas essa mulher ficava brava. Eu não entendi porque ela ficava brava. Qual o problema de um palitinho de dente no braço do sofá? E ela pegava no meu pé por causa disso. Aí ela me explicou o porquê. De fato, você tem razão. Falta de higiene, o que mais? Bem, essa dinâmica, a gente traz ela é muito descontraída, mas foi exatamente assim que aconteceu, as transformações na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque são dessas coisinhas que eu chegava lá e via o palito, eu não chegava lá e falava para ele: olha, amor, isso aqui não é legal, né? Você está assistindo o Globo Esporte, eu sei, mas de repente bate alguém aí, misericórdia, vai ver isso, eu vou morrer de vergonha, sem contar que é nojento. Eu não ia falar assim, eu ia xingar ele de porco, de isso, desculpa os palmeirenses, mas eu ia xingar, eu ia brigar. Eu fiz muitas vezes isso. E aí, quando a gente vai para o AE e tenta reorganizar a nossa vida, a gente vai aprendendo que... E essa dinâmica foi muito importante para nós, porque são nas pequenas coisas, não são nas grandes. São nos pequenos gestos. E uma coisa assim que eu fazia, eu também não percebi, que irritava profundamente ele, que eu acho que são coisas... o que tem isso? Eu saía da mesa, né, eu afastava a cadeira e saía, ia lavar os pratos, ia lá fazer qualquer coisa, e eu não voltava a cadeira no lugar. Isso irritava ele profundamente. Eu ia lá adivinhar, se a gente não tivesse uma comunicação, se a gente não tivesse feito essa dinâmica, eu lavava a louça, hoje não faço mais, e deixava aquela peneirinha que cai as sujeirinhas. Eu lavava a louça, limpava a pia, eu tirava a peneirinha. Só que eu não colocava no lugar. Isso irritava ele. São pequenas coisas no dia a dia que vai irritando e que às vezes a gente nem verbaliza. Nós não falamos o que nos incomoda. A gente vai guardando aquilo para uma hora que surgia... Sabe a gotinha que faz o copo transbordar? Aí você lembra do palito de dente, da cadeira, da tampinha, de quando ele... Outra coisa que acontece muitas vezes, e os homens, né, eu vejo nas falas ali, as mulheres reclamam disso, que a mulher vai falar alguma coisa, o Nivaldo fazia isso, ele ia saindo, e acho que ele pensava assim, já sei o que ela vai falar, e ele ia saindo. E nessa primeira dinâmica que nós fizemos, eu coloquei que ele precisava de me ouvir até o fim. E onde a gente aprende isso? Na sala, nas partilhas, nas salas. metas. E um detalhe, às vezes falamos aí de violência física, né?
Mas no casal, o que acontece? Esse detalhe, aqui nós estamos falando passivamente, depois de longas experiências, mas lá no passado a gente brigava, xingava, se atacava, se ofendia. Isso é uma violência também emocional, né? Deixa o outro mal, deixa o outro péssimo, acaba com o dia do outro, às vezes as palavras que é usada. Então, no relacionamento, esses pequenos detalhes faz toda a diferença a gente estar trabalhando isso no nosso dia a dia. Eu ainda quero complementar, porque é muito importante para um relacionamento. É o meu marido, é a pessoa que eu escolhi para ficar comigo até o fim da minha vida. E muitas vezes, fazendo brincadeiras, nós ofendemos, nós humilhamos o nosso parceiro ou nossa parceira. Eu e o Nivaldo, nós temos muitos acordos. E um deles é que a gente nunca vai brincar nem falar nada na frente do outro que possa deixar o outro em vulnerabilidade, constrangido. Sabe aquela coisa que você dá uma cutucadinha ali no meio de todo mundo na brincadeira, mas você quer cutucar? Isso, além de ser feio para o casal, é feio para todo mundo que está em torno do casal, né? Respeitar o seu marido é bíblico, né? A submissão. E eu não estou falando submissão no sentido de que ele é melhor do que eu. Não. É porque eu tenho que respeitá-lo. Se eu tiver que corrigi-lo ou que chamar a atenção dele, eu não preciso fazer isso na frente de ninguém. Eu tenho o meu quarto lá, que eu posso chegar lá com ele e conversar sobre aquela situação que eu não gostei. E se para vocês for difícil, como era difícil para mim, anota, porque eu agredia verbalmente, porque eu tinha medo de esquecer, passar a raiva e eu não falar aquilo que eu tinha vontade. E aí, quando eu comecei a anotar as coisas que eu gostaria de falar naquela hora quente, eu olhava depois que eu ia, nossa, deixa eu ver o que eu tenho que falar para ele. Eu já via que aquilo nem tinha importância, porque a minha raiva tinha passado. Então, são coisas que nós dois aprendemos. Agora, nós combinamos quem ia ler, né? E aí, eu falei demais e esqueci. Um relacionamento saudável entre os pais é um dos maiores presentes que os filhos podem receber. Quando existe respeito, diálogo e cooperação, os filhos são mais seguros emocionalmente. Eu aprendi muito na sala que eu frequento, sala de cônjuge, essas questões. As mães reclamam muito nas partilhas delas de que não há acordo entre os maridos, e geralmente são usuários, de educar o filho, de ajudarem os filhos na educação. Eu e a Daniela, a gente entendeu o seguinte, aprendemos no Amor Urgente, que antes da gente falar com o nosso filho, chama Tiago. Então, a gente fez um combinado. O que nós vamos tratar com o Tiago? A gente conversa antes de falar para o Tiago. Tipo assim, eu não levo informação para o Tiago, nem ela leva informação para ele, sem antes passar por nós dois. Né? Foi um modelo que a gente escolheu, e desde pequenininho, a gente deixava a mensagem clara para o Tiago. Tiago, se você quiser alguma coisa de nós, não venha, se você perguntar para mim, lembra que antes eu vou falar com a sua mãe, para a gente ter uma resposta única para você. E vice-versa, assim, era com ela, era combinado. Um belo de um dia, o Tiago falou para mim, falou, pai, eu combinei de ir com os amigos em tal lugar aí, tal, mas nem vou pedir para o senhor se eu posso, porque você vai conversar com a mãe, né? Falei, é isso mesmo, filho. Que a resposta, se a resposta for para hoje, ela vai ser não, porque eu não falei com a sua mãe. É assim que funciona. Então, foi um modelo que nós escolhemos e combinamos, e parece que funcionou. Né? Ele já está com 26 anos, né? Está funcionando, está dando certo. Porque nós entendemos também, acho que a maioria de vocês conhece, que quando o pai diz sim, a mãe diz não, o filho desanda. E a gente procura dizer o mesmo conteúdo, a mesma língua com o Tiago. Sem contar que nós, depois do Amor Exigente, na minha casa, vocês, a maioria aqui, quem me conhece já ouviu eu dizer do cantinho do abraço. Nós cultivamos
o afeto dentro de casa, a gente se abraça todos os dias, mesmo estando brigados, discutido ou tenha acontecido, a gente se abraça, a gente criou esse hábito. Não era um hábito na minha casa, por N situações que eu não vou citar aqui, mas nós não tínhamos esse hábito de ficar se abraçando. Hoje, não. E o Tiago e o Lucas também, o filho mais velho do Nivaldo, a gente se abraça, porque eu escuto muito nos grupos, e eu acredito que aqui deva ter algumas pessoas, porque já são todas de AE, acredito que já está melhor essa situação, mas se ainda não estiver boa essa situação, vocês precisam começar, porque é um exercício, tem que praticar. Um abraço de 20 segundos muda a vida de uma pessoa. Muda o dia do seu amor, do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, da minha afilhada. Ganhei uma afilhada aqui nesse evento hoje. Então, muda a percepção daquele dia que pode não ter começado bem. Então, a gente precisa... E o que eu estou fazendo no AE? Eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor faz o quê? Ela se conecta com o outro. Ela se abraça. Diz o quanto você é importante. Foi isso, na nossa dinâmica, nós também colocamos, certa vez, de quando formos falar, olhar no olho. Lá em casa, ninguém fala se um estiver na sala e o outro no quarto. A gente tem recaída? Claro que sim, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente não tem mais o costume de falar, amor! De vez em quando eu ainda... Mas aí ele fala, tô indo aí! Aí ele vai lá perto e... O que é? Tá, que é? E vice-versa. E o nosso filho também. Ele também aprendeu dessa forma. Nós precisamos nos conectar. E muitas vezes nós estamos com pessoas ou com lugar, e eu tenho isso com o meu afilhado Antônio também, que quando você tem uma conexão com o outro, não precisa de palavras. É ou não é, Antônio? A gente se comunica no olhar com o outro, mas para isso você precisa ter intimidade. Intimidade com o seu marido, com o seu filho, com o seu amigo, criar uma conexão verdadeira. É até engraçado isso aqui que a Daniela está falando, que acho que antes de ontem, o Tiago chegou em mim, né? O pai, estou indo trabalhar. Ele chegou e me deu aquele abração de meia hora quase, aquele abraço gostoso. Ela, que negócio é esse? Está abraçando seu pai mais do que eu? Eu falei, não, eu acho que ele fez para te pirraçar, viu, amor? Ele te ama também. É porque a gente lá em casa é tão assim com essa questão do abraço, que a gente brinca com isso também. Não, eu quero, é tão gostoso estar dentro desse abraço, um abraço tanto nos momentos bons, quanto nos momentos que não são tão bons. Que, antes de eu passar o slide, eu vou falar, porque eu falei do cantinho do abraço, que ele foi criado... Beleza. O cantinho do abraço foi criado para aquele dia que a gente não está bem. Eu não estou bem, mas eu não sei por quê, mulher, tem disso. A gente não está bem, mas a gente não sabe nem por quê. Se o marido... Mas o que você tem? Não sei. Então, e a gente criou esse cantinho justamente porque quando eu não estou bem, eu não quero falar. Mas um abraço cai bem. Então, nós lá em casa vamos lá para o cantinho do abraço e a gente se conecta ali nesse momento. O olhar espiritual. A espiritualidade também ensina que a união floresce quando existe gratidão. Hoje foi falado aqui da pedrada, né? Levar uma pedrada. O Celso, acho que falou, né? Foi o Celso. Muitas vezes, a gente precisa de levar uma pedrada para praticar a espiritualidade, né? Esse olhar espiritual na vida conjugal, ele é extremamente importante. Eu e o Nivaldo, nós não tínhamos isso. Até porque ele é de uma religião, eu sou de outra, e ele vai contar. Mas, quando as coisas ficaram muito ruins, a gente foi. Quando a gente levou a pedrada, a gente foi. E o importante dessa conexão que a gente criou dentro do amor exigente é a conexão de respeitar a espiritualidade
e praticar a espiritualidade dentro da nossa casa. Rezar juntos, fazer prece juntos, falar de Deus dentro de casa. Como cada um o concebe? Falar da espiritualidade dentro do seu ambiente, junto com os seus filhos, junto com as suas visitas. Fazer uma prece quando veio para cá no carro cheio de gente, fez uma prece, está indo embora, fez uma prece para agradecer o dia de hoje, a gratidão. Ela fortalece qualquer relacionamento, principalmente o meu relacionamento com o poder superior. Sim, eu penso que dos 4 pilares do amor de gente, o que eu mais tive dificuldade em trabalhar foi a espiritualidade. Como que eu tive dificuldade sobre isso? Eu sou católico e eu tinha muita dificuldade em respeitar a religião dos outros. E o amor de gente me ensinou tanto nisso. Quando o poder superior abriu a minha mente, meus ouvidos para essas questões, foi um peso que saiu das minhas costas. Nós não devemos julgar a religião de ninguém sem conhecê-la. Vai buscar conhecimento, vai estudar a religião do outro, vai saber detalhes, para depois você fazer algum comentário. Eu julgava sem conhecimento. E quando a Daniela se apresentou com a espiritualidade dela, eu tive dificuldade de compreender. Aí o Poder Superior me deu essa permissão, teve dó de mim e facilitou para que eu estudasse e conhecesse o trabalho que eles fazem. Me encantei, é lindo, maravilhoso. Não deixei de ser católico por conta disso, mas eu passei a respeitar não só ela, quanto a religião dela e todas as demais. Então, é um pilar maravilhoso, esse nosso pilar da espiritualidade, que nós devemos estudar com mais profundidade. É muito amplo essa questão. Eu sou espírita, o Nivaldo é católico, e nós começamos a fazer o evangelho no lar. E o Tiago, eu sempre convidei. Ele nunca participou, mas a gente coloca água para fluidificar na hora da nossa prece. E eu sempre coloquei um copo para ele, e ele sempre bebeu. E no momento que ele passou agora recentemente de dificuldades, ele chegou em mim e falou: mãe, eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Eu falei: eu estou com você, onde você quiser ir, eu estarei ao seu lado. Aí ele falou: eu quero começar pela casa espírita. Então ele foi em 2 reuniões comigo, depois ele não quis mais ir, e eu respeito. Aí nós fomos numa outra igreja evangélica, e assim, ele vai encontrar a dele, não sou eu que vou mandar ele ir nessa ou aquela, isso é uma questão de respeito. Nós vamos colocar aqui, a nossa fala já está terminando, eu vou colocar aqui, não me julguem, hein? Eu vou colocar aqui como nós chegamos, só porque a gente vem falar aqui, eu acho que isso é muito importante, a gente vem falar aqui, as pessoas não têm a mínima ideia do que... E muitas vezes já fui até questionada: mas não acho que você fez tudo isso, nem que você passou por tudo isso. Então, não vou assustar. Aqui é a Daniela, no uso, né, eu gosto muito de trazer essa foto aqui. A distância que estava, né, eu e o Nivaldo, a gente era a gente era um casal distanciado, a gente não se pegava, a gente não se abraçava, a gente não se curtia, e até mesmo eu com o Tiago é a luz da minha vida. Eu quis engravidar, eu preparei a minha vida para ter o Tiago, escolhi o mês que ele ia nascer por causa da escola, e toda aquela coisa. E eu, na minha loucura, né, totalmente louca aqui. Falar alguma coisa desse momento? Então, a Daniela falou que os nossos primeiros 4 anos de casamento foram, assim, maravilhosos, no uso, né? Maravilhosos. A gente ia para os forró, tal. Um pouco vocês sabem da nossa história. Aí, quando ela começou a trabalhar a sobriedade dela, que o bicho pegou, porque ela começou a mudar. E eu demorei para entender essas mudanças, né? Então, os conflitos aumentou demais dentro de casa. Então, eu gosto muito dessa foto, que esse chapéu aqui é do meu finado pai, ó. Ele estava em casa nesse dia passeando.
Então, quando eu casei com a Daniela, eu era uma pessoa muito difícil também, ainda sou, mas eu melhorei um pouco, né, amor? Mas o que acontece? Ó, eu casei com ela, eu achei que eu era dono dela. A partir de hoje eu sou dono de você. Então, quando ela começou a trabalhar a sobriedade dela, e eu não ia no grupo, porque eu não estava muito afim mais dela, estava afim de separar dela, que ela voltava das reuniões, eu ficava assim, se a hora de chegar em casa, mulher casada, cobrando ela, multando ela. E, puxa vida, eu acho que você sofria muito comigo naquela época, né? Porque eu não ia no grupo. E ela tentando buscar a recuperação dela. Então, meu Deus, quantos momentos difíceis, né, a gente passou nessa minha imposição de querer controlar a sua vida, e eu não controlava nem a minha, né? Imagina. Mas aí eu fui ficando bonitinha. Aí, tcharam! Aí eu fui melhorando, e aí o Nivaldo, né, quis ir lá conhecer o grupo, graças a Deus, e hoje ele é um voluntário do grupo. Então, aqui são alguns momentos nossos, com o Tiago, com o Lucas. Lá em casa, todo mundo ajuda. Então, quando o Lucas, que é meu enteado, vai almoçar em casa, a gente prepara o almoço juntos, a gente vai para a cozinha, um lava, passa o sabão, o outro enxágua, e eu seco e o Nivaldo tira foto. E aí um momento em novembro que nós viajamos, só nós dois, depois de tantos anos, fizemos uma viagem em novembro passado, e a gente se curtiu, se respeitou, e é assim que está acontecendo a nossa vida, desde que nós começamos a transformá-la através do programa. Essa foto de nós lavando louça aqui, ó, eu tirei essa foto no momento que... Faz tanto tempo essa fotinha, né, amor? Isso aqui é um hábito nosso lá em casa, na verdade. É um hábito. Os meus filhos, todos eles sabem cozinhar, sabem lavar louça para eles. Lava melhor que a mãe, se bobear, né, amor? Apesar que foi ela que nos ensinou. Então, todos eles, desde pequeno, a gente começou a ensinar, porque qual que era a nossa pegada? Era ensinar eles a ter a autonomia, ter liberdade de chegar num lugar por aí sozinho e não sofrer, né? Então, essa foi a nossa intenção. Eu e a Daniela, a gente viaja, fica aí 1 semana, 2 semanas fora de casa, despreocupado, porque a gente sabe que os nossos filhos se viram, né? Cozinha, limpa, lava. Quando a gente vai voltar para casa, que sabe que nós estamos voltando, ele já liga para a gente, daí, pai, já almoçaram, faço almoço, o que você quer? Entendeu? Então, é uma liberdade que nós adquirimos devido... Então, hoje a gente ouviu muito sobre a questão do celular aqui, né? Eles usam bastante celular, porém, lá em casa tem muitos esses momentos de atividades, né? De sentar na mesa para comer, isso é normal para a gente. Existe uma ideia romântica de que precisamos encontrar alguém para nos completar. Quem precisa ser completado vive na dependência. Aqui é a importância, a gente colocou esse slide para falar da importância de todas as ações nos nossos grupos. Eu vou para a sala de sobriedade. Eu fiquei 3 anos indo sozinha. Depois de 3 anos, o Nivaldo foi. E aí ele chegou lá, conta essa parte. Acho que pessoas aqui que conhecem a minha história, o que eu vou contar para vocês agora. O que acontece? Quando eu comecei a frequentar Amor de Gente, eu frequentei sala de família por um período, não lembro, 3, 4 anos. E eu não gostava daquilo. Eu não me sentia bem na sala de família. Por que eu não me sentia bem? Porque eu ficava ouvindo aquelas mães falar dos filhos, se lamentando, filho que usava droga, e eu não tinha esse problema. Meu problema era a minha esposa, que usava droga, né? Eu estava lá por causa dela. E ela já estava 6 anos no grupo, já estava bem. E eu ali, quando eu ia partilhar, o que eu ia falar? Eu travava, eu
eu costumo falar que eu mentia. Falava uma historinha lá qualquer para enrolar o pessoal, achando que estava enrolando o pessoal. Aí, em 2012, iniciou em Americana o grupo de cônjuges. E quando começou o grupo de cônjuges, que eu estudei, eu fui para o Sotonier, eu estudei a apostila, eu falei, puxa vida, a pegada é essa aqui, ó. É isso que eu estou querendo. Tinha umas mulheres perdidas lá também, dos maridos na sala da sobriedade, lá, e a gente juntou na sala lá e vamos fazer o grupo de cônjuges. Ali sim, ali eu me encontrei. Ali eu falava das minhas reais dificuldades conjugais, né, que eu passava com a minha esposa, e rasgava o verbo, como diz no popular, né? A gente abriu o coração. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês que, no grupo de vocês, na cidade de vocês, quem é coordenador de grupo ou não, leva lá para a cidade de vocês a importância de vocês terem nos grupos as ações do Amor e Gente. Que pode, às vezes a pessoa não se encanta com o programa justamente por conta de estar na sala errada. Quer completar? Quero deixar, finalizamos aqui, quero deixar 3 coisas que eu venho trabalhando na minha vida, na nossa vida e na vida da nossa família. Sermos bons, uns comigo mesmo, uns com os outros, viver esse momento, o agora, da melhor maneira possível, e não dar poder para o outro. O Nivaldo não tem poder de deixar o meu dia melhor ou pior, mas ele tem o poder de influenciar no meu dia. Obrigada, amor, por não ter desistido de mim. Eu te amo. Obrigada. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Nivaldo. Peraí, que tem mais um aqui, ó. Eu tinha deixado 2, não tinha? Quem está trazendo? Um para ela e um para ele.